Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor tem uma palavra para a tua igreja. Peço que o teu Espírito Santo esteja trazendo, meu Pai, o entendimento, Senhor, necessário para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja prospere, para que todas as coisas, Senhor, possam ir bem. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos o capítulo 12 de Romanos, nós percebemos claramente o entendimento de que muitas pessoas, elas são privadas de desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque lhes falta renovação no entendimento. E renovar o entendimento, queridos, é você compreender efetivamente uma verdade que foi declarada pela palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que têm as suas próprias verdades. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço algumas. Pessoas que são donas de suas próprias opiniões, de suas próprias convicções, pessoas duras, pessoas difíceis, pessoas que não mudam, pessoas que ficam engessadas, sabe? Com aquele espírito, eu nasci assim, vou morrer assim. E são pessoas que elas colocam, às vezes, o seu próprio entendimento e a sua própria vontade acima até da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque elas não se permitem se confrontar pelo que está escrito. Elas não estão abertas à mudança. Elas não estão abertas, então, infelizmente, para essas pessoas, a notícia que eu tenho é ruim. Em algum ponto da sua vida, você está sendo roubado por Satanás. Em alguma área da sua vida, você está sendo privado de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque você não se permite renovar o entendimento. Mas não é renovar entendimento por qualquer vento de doutrina. Não é renovar o entendimento por qualquer moda gospel que aparece por aí. Não é renovar o entendimento por qualquer digital influencer que aparece aí no mercado, pelos youtubers, não. É você se permitir ser moldado pela renovação do entendimento daquilo que efetivamente está escrito na palavra de Deus. E eu não sei por que isso não acontece com você, e agora já falando dessa forma, porque quanto a mim, quanto mais eu me debruço e leio essa palavra, cada vez mais a palavra de Deus me desperta e me mostra sempre algo novo que eu preciso melhorar na minha vida, que eu preciso corrigir na minha vida, mas também me mostra coisas que às vezes eu estou fazendo achando que estou agradando a Deus e às vezes não está. Às vezes coisas que eu estou fazendo achando que Deus, aquilo é a melhor coisa que eu estou fazendo, e às vezes eu sou confrontado e vejo que não tem sentido nenhum aquele escarrancismo, aquelas rigorosidades que foram impostas por homens dentro de uma cultura que às vezes já não é mais a nossa. E hoje eu quero falar sobre algo, e eu quero falar com muita propriedade dentro da palavra de Deus, sem fugir daqui para nada, sem usar nenhum outro manual ou nenhuma outra fonte que não seja exatamente a Bíblia Sagrada, para falar de princípios espirituais que trazem prosperidade ao povo de Deus. Então o pastor agora vai transformar a igreja em teologia da prosperidade. Olhe, se você já pensou isso, só porque eu falei, eu vou lhe dizer que esse é o primeiro sintoma que você está contaminado pelo inferno. Eu já estou lhe adiantando. Por quê, pastor? Eu posso lhe dizer isso com tanta propriedade, porque um dia eu já fui. Eu perguntei à minha esposa, ela estuda muito mais do que eu, ela daqui uns dias vai virar aqui a pregadora oficial da igreja, eu vou virar o pregador auxiliar. Mas, nesse período monástico, eu falei sobre isso aqui domingo, não sei quem lembra, foram instituídos 3 votos dentro da igreja, foi dentro da igreja, não foi
no mundo. Não foi por hereges que queriam acabar com a doutrina, foi dentro da igreja. Foi doutrina instituída para a liderança da igreja. Castidade, pobreza e santidade. Pobreza, a gente falou aqui sobre o casamento no domingo. Mas eu queria falar sobre esse terrível voto de pobreza que vem contaminando o povo de Deus, e eu um dia pensei isso. Eu preciso ser pobre, porque se eu for pobre, Jesus gosta dos pobres. Vai agradar a Deus. A miséria, a pobreza agrada a Deus. Irmãos, eu quero lhe dizer nessa noite, riqueza e pobreza não tem nada a ver com o que você tem. A riqueza e a pobreza, ela não está na sua conta bancária. A riqueza e a pobreza, ela não está nos bens que lhe pertencem, na escritura pública dos bens que lhe pertencem. A riqueza e a pobreza, elas estão dentro da sua cabeça. Existem pessoas que têm muito dinheiro e são pobres. São tão pobres que não conseguem gastar nada do que têm, porque mesmo tendo tanto, eles ainda se sentem pobres. E já tem outros que aparentemente não têm nada, mas tudo que eles têm é como se já fosse o suficiente para o que eles precisam. A riqueza e a pobreza, ela não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. O dinheiro, ele não muda ninguém. Por quê? Porque o dinheiro, ele não é bom e não é ruim. O dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é apenas um instrumento. O dinheiro é apenas o símbolo. O dinheiro só tem o poder de revelar o que de fato já está dentro de você. Então o problema nunca esteve no dinheiro. O problema sempre esteve no coração. O que precisa ser tratado não é só a conta bancária. E eu quero lhe dizer mais nessa noite antes de começar a pregar. E se você tem se sentido como alguém que está correndo atrás do dinheiro, alguém que tem trabalhado muito, que tem se esforçado muito, que tem feito cursos e que tem buscado, eu vou lhe dar mais outra notícia ruim ainda nessa noite. A Bíblia diz que é a única vez que a Bíblia fala disso, só existem dois senhores. Um, que é o dono do ouro, ou seja, ele é o dono do dinheiro. E existe um outro senhor que é um impostor, que escraviza aqueles que lhe servem, que é o dinheiro. Você tem duas opções: ou você é rico, porque você entende que é filho de Deus, que é o dono do ouro e da prata, ou então você está servindo ao dinheiro e se tornou escravo dele. Porque o dinheiro, ele é um péssimo patrão. E você tem comido pão de dores, você tem trabalhado igual um maluco, tem estudado igual um maluco, você não aguenta ver ninguém dizer que vai dar 20 reais ali, 50 reais ali, que você está disposto a sacrificar o seu culto, você está disposto a sacrificar a sua comunhão com Deus, você está disposto a passar o domingo todo no sol quente, para ganhar mais 10 reais, mais 20 reais, porque você sente que sempre está precisando de mais dinheiro. Você está servindo ao dinheiro, o seu Senhor não é Deus. O seu Senhor é o dinheiro. Preste atenção que a palavra que nós lemos, eu vou começar agora a passear com você dentro da Bíblia. A palavra que nós lemos, ela vem em um tempo de rebeldia. A palavra que nós lemos, ela é uma palavra que ela vem em um tempo de exortação. Deus começa falando exatamente aqui do pecado do povo, mas falando da intenção dele, de tratar com o pecado do povo, e de transformar os pecados do povo em prosperidade. Como, pastor? Entenda aqui agora a relação. Deus diz, primeiro, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão. E se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos. Primeiro ponto que eu tenho que abordar e não posso fugir dele, antes de falar de qualquer nível de bênção de Deus, antes de falar de qualquer tipo de prosperidade vinda de fato da parte de Deus, eu não posso passar por cima disso sem primeiro tratar do pecado. É o que a Bíblia está me mostrando. Primeira coisa, precisa haver purificação dos pecados.
Primeiro, precisa haver confissão dos pecados. Primeiro, precisa haver arrependimento dos pecados. E depois, obediência. Se você estiver disposto, não é para quem quiser. Não está aberto para todo mundo. Primeiro Deus fala, tem que haver um tratamento. Por que eu estou dizendo isso? Antes de começar a efetivamente aqui agora me aprofundar na parte financeira. Porque existe um discurso vazio sendo pregado. Existe um discurso vazio e barato, que pode dizer a você que se você der tanto a Deus, se você der ofertas generosas a Deus, que se você fizer sacrifícios de dinheiro a Deus, Deus vai lhe responder na mesma intensidade do seu sacrifício. Esse discurso é muito raso. Esse discurso, para mim, minha opinião, respeito a opinião de todo mundo, e você ouve a minha opinião, se você entender que a minha opinião tem base bíblica, você segue. Se você não entender, não precisa você sair daqui acabando comigo. Mas siga se você entender que o que eu estou lhe dizendo vem da parte de Deus. Eu entendo, pelo que eu estou lendo na Bíblia, que antes de Deus chegar no meio de uma geração perversa, corrompida, e simplesmente dizer, olhe, lembre que eu tenho uma promessa com vocês. Primeiro, antes de eu mexer nas finanças de vocês, eu tenho que tratar de um mal maior. Tem muita gente que está chegando próximo a Deus, querendo receber só as bênçãos de Deus, querendo receber a prosperidade, quer que a sua vida mude da noite para o dia, ela quer que Deus faça, ela quer que Deus abra, mas antes de você pensar nisso, o que é que você mesmo tem feito a respeito das coisas que você anda fazendo que desagradam a Deus? Não dá para querer andar em obediência com Deus, se você vive no pecado. Se você leva uma vida que você tolera pequenos pecados. Entenda, mas pastor, então eu vou sair da igreja? Não, não faça isso. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, que estão aqui, mas que já pensaram muitas vezes em abandonar o evangelho. Porque parece que a sua vida não tem mudado. Parece que chegou um ponto da sua vida que você ia tão bem, você estava tão alegre com Deus, você estava tão feliz com Deus, você estava vendo coisas grandes de Deus, mas parece que parou tudo. Não foi Deus que parou de fazer. Foi você que parou de dar lugar a Deus fazer. Porque Deus vai caminhando com você. E Deus faz aqui, e Deus faz ali. E de repente Deus lhe pede algo. Você sabe que tem algo ali no meio da sua trajetória que precisa mudar. Você sabe que tem um comportamento que Deus já disse, olha, eu não quero você nisso. Não quero você envolvido com isso. Não quero você tolerando esse tipo de coisa. Mas você disse a Deus, eu não quero mudar essa área. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele não resiste ao homem. Na hora que você diz, essa é a sua posição, o Espírito de Deus ele respeita. Ele não é igual ao diabo que é invasor. O diabo anda procurando a vida de alguém, dando brecha para ele invadir. O Espírito de Deus ele só anda com quem faz questão, e muita questão da presença dele. Mas a verdade é que eu preciso entender diante desse texto então, que há um interesse de Deus em primeiro tratar sim com o pecado das pessoas, mas há um interesse nele também em prosperar as pessoas. Por quê, pastor? Porque se Jesus viesse ao mundo só para salvar as pessoas, preste atenção, na hora que ele foi ao céu, ele tinha levado todos os seus discípulos. Por que ele deixou os discípulos aqui? O objetivo não é salvar as pessoas? Você acha que faltou carruagem de fogo no céu? Será que a carruagem que levou Elias não poderia ter levado logo os discípulos? Porque ele salvou o ladrão da cruz e disse, amanhã você já vai estar comigo no paraíso, mas o gadareno ele não disse, venha e me segue. Ele disse, volte, porque há um propósito no que eu fiz na sua vida. Há um propósito em Deus, não só em salvar a sua vida, mas em manifestar a sua graça sobre você, para que você seja uma testemunha de Deus na terra. E um dos propósitos da riqueza, entenda, é para que através dela você adore a Deus, para que você possa prover a sua casa, para que você possa ajudar o seu próximo, e que para que você possa financiar e patrocinar o reino de Deus na terra, e para que você possa ajudar os pobres. Disse 5 propósitos para você, pelo qual Deus tem interesse em lhe prosperar.
Você precisa adorar a Deus. E toda adoração a Deus na Bíblia, quando você vai ver, Deus exigia, traga um animal. Por que traga um animal? Animal era dinheiro, irmãos. Não tinha papel com a cara lá de bicho lá, né, como é hoje aí, que vale dinheiro. Não tinha. A moeda que eles tinham era exatamente os bichos, os animais, as propriedades. E Deus, desde o princípio você vai ver as pessoas servindo a Deus, trazendo o seu sacrifício. A gente fala, muitas vezes, eu vou chegar lá, aqui no ofertório, que Deus é o dono do ouro e da prata, né? A gente fala, eu vou ler esse texto com você daqui a pouco. Mas o que eu quero nesse momento que você entenda de verdade, que eu quero quebrar essa fortaleza de Satanás, é que Deus não quer que você seja um pobre miserável. Deus não quer que você passe necessidade. Irmãos, entenda, não é do interesse de Deus que todo final de mês você esteja duro, apertado, fazendo conta, entrando no mercado, num carrinho e contando o que é que você tem ali, o que é que você vai deixar, porque a promessa de Deus. Eu não estou lendo aqui conto de carochinha, isso aqui não é revista em quadrinho, eu estou lendo a Bíblia. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, tem alguém disposto a obedecer a Deus aqui nessa noite? Tem alguém aqui que já teve os pecados perdoados pelo sangue de Cristo Jesus nessa noite? Então diga, essa promessa é para mim. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite? Promessa é para você, irmãos. A promessa é para você mesmo, jovem, que muitas vezes olha para seu futuro, você olha para seu vizinho do lado, olha para sua família, olha para seus parentes e não viu ninguém sair dali daquele lugar, arrumando um emprego, pegando um ônibus de manhã cedo, voltando de noite, você olha para um lado, olha para o outro e diz, a minha vida vai ser igual. Eu estou lhe dizendo nessa noite, se você estiver disposto a obedecer, a promessa de Deus é que você não vai comer do mais ou menos dessa terra, você não vai comer da cesta básica dessa terra. A promessa de Deus é que tem o melhor de Deus para você nessa terra. Esse não é um entendimento facultativo. Esse não é um entendimento inventado pelo pastor. Esse entendimento é um entendimento necessário. Você sabe a diferença do que é necessário para o que é possível? O necessário é que sem isso eu não posso fazer. Eu não tenho como fazer de outra forma se não for assim. Porque o escritor dos Hebreus, no capítulo 11, nos dando exemplos de fé, nos falando dos heróis da fé, ele deixou registrado no verso 6, sem fé é impossível, porque ele vai dizer por quê. Porque é preciso, é necessário, é indispensável que quem dele se aproxima creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé. O que é essa fé? Que fé é essa? O que é que eu preciso acreditar? Ele está lhe dizendo. Se você não acreditar que Deus recompensa aqueles que o buscam, não tem como você agradar a Deus. E eu acho interessante que a Bíblia ela se completa de tal forma, você pega um entendimento aqui, pega um princípio ali, mas vai se aplicar em outra parábola, exatamente do jeito que está escrito. Eu percebi essa palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é o nosso o quê? O nosso Senhor. Então, se você pensar, se eu não acredito que o Senhor pode me recompensar quando eu o busco, quando eu o sirvo, eu não posso agradá-lo. E eu vi exatamente a história que você conhece, que eu conheço, mas que eu nunca tinha visto dessa forma. O descumprimento desse princípio ou a aplicação prática desse princípio exatamente dentro da parábola dos talentos. Porque o único que desagradou ao Senhor, o único que foi mandado para o lago de fogo e para onde havia choro e ranger de dentes, foi exatamente aquele que tinha um entendimento diferente do Senhor. Por que foi que ele não prosperou? Por que foi que ele não serviu ao Senhor? Por que foi que ele não multiplicou os talentos? Por causa do seu entendimento. Não foi por outro motivo. A Bíblia deixa exatamente claro
Mateus 25, verso 24, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia, eu sabia, então eu tinha um eu sabia que o Senhor é um homem severo. Qual era o entendimento dele a respeito do Senhor? Que o Senhor é severo e que colhe onde não plantou, ou seja, é um Deus que não é galardoador, não é um Deus que abençoa e que recompensa quem dá, mas ao contrário, é um Senhor ladrão, explorador, que colhe aonde não planta e junta aonde não semeou, ou seja, me botou para trabalhar de graça para ele e ainda vai ficar com tudo que é meu, sem me dar nada em troca. Veja se isso não é exatamente o descumprimento perfeito do princípio que o escritor de Hebreus disse, olha, não tem como agradar o Senhor, porque você precisa ter fé. O que é fé? Acreditar em algo que eu ainda não vi, ter certeza, convicção, como prova das coisas que se espera, mas que eu ainda não vi. Não vi, mas se você não crê que Ele é galardoador, ou seja, que Ele abençoa, que Ele recompensa aqueles que o buscam, é impossível você agradar o Senhor. Aí ele diz, o Senhor é severo, o Senhor colhe onde não planta, por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento, e não produzi nada. O Senhor se agradou desse servo? O Senhor se agradou desse servo? Chamo ele de servo mau, e negligente ou preguiçoso, porque ele não teve entendimento, ele entendeu tudo errado. Aquele, irmãos, que, se você observar, e eu quero parafrasear essa parábola, com esse verso, que nós lemos muito aqui, quando nós estamos exatamente fazendo o nosso momento de ofertório, a gente vê sempre, Provérbios 3, verso 9, que diz, honre o Senhor, preste atenção, com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Guarde isso, honre, eu vou voltar aqui, honre ao Senhor, com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Você guardou essa palavra? Vamos voltar lá para o nosso texto de Mateus? Vamos voltar. Deixa eu segurar aqui, esse negócio está meio atribulado, mas vai dar certo. Mateus 25. Aqui hoje foi dito no momento do ofertório. O Senhor é dono do ouro? Pois bem. Você já viu Jesus andando aí no mundo com ouro e prata na mão? Você já viu algum anjo carregando sacola de ouro na mão? Eu lhe pergunto, e onde é que está esse ouro e essa prata? Eu quero que você pense, deixe de ser espiritual agora. Eu quero que você pense racionalmente, porque eu estou lhe falando de coisas racionais. Deus, a Bíblia diz, e tudo que a Bíblia diz é verdade, não é verdade? Então diz que Ele é o dono do ouro. Então se Ele é o dono do ouro e da prata que está no céu, o ouro e a prata que está na terra também pertence a Deus. Mas cadê o ouro e a prata de Deus aqui na terra? Está na mão de quem? E isso tem base bíblica? Você me dizer que o ouro e a prata de Deus está na mão dos homens? Tenha medo não, irmãos. O salmista diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas eu já disse isso aqui a vocês umas 3 vezes. Para Deus retomar o governo da terra, da mão de Satanás, Ele teve que entrar na terra como homem. Porque um dia, Deus, pegou a terra dele e disse, olhe, eu vou dar o governo da terra a você, homem. Olhe a parábola, irmãos. A Bíblia diz que tinha um Senhor que era dono de riquezas e confiou as suas riquezas aos homens. Veja se não faz toda a conexão e todo sentido. Deus é o dono do ouro e da prata, mas vem cá, está na mão de quem o ouro e a prata? De que homens? Aí é que eu quero lhe dizer, de fato, está na mão de quem? Está na sua mão? Você não é homem, não?
E cadê que o ouro e a prata de Deus não está em sua mão? Eu quero que você pense. Está na mão de quem o ouro e a prata? Vou começar a despertar a sua mente aqui. No cofre dos bancos tem ouro lá dentro escondido? Então parte do ouro de Deus, que pertence a Deus, está dentro de cofres guardados. Parte do ouro e da prata que pertence a Deus está mais aonde, irmãos? Vá pensando aí. Na mão dos ricos, boa. Na mão dos ricos. Eu vou fazer perguntas. Parte do ouro e da prata de Deus está no meio do tráfico de drogas? Parte do ouro e da prata de Deus está no meio da indústria pornográfica? Parte do ouro e da prata de Deus está no meio da pedofilia? Agora olhe para você de novo. Você está sentado aqui nessa noite, pensando muitas vezes no que é que você vai fazer para pagar sua conta amanhã. E o dinheiro do seu Deus está no meio de lugares que Deus não gostaria que tivesse. Porque Deus gostaria que o ouro e da prata dele estivesse na sua mão, para você cuidar da sua família, para você honrar ele, para você cuidar da obra dele, para você abençoar os pobres e para que você pudesse ainda glorificar o nome dele na terra. A indústria pornográfica com ouro e a prata de Deus glorifica o nome de Deus? O crime organizado com ouro e a prata de Deus glorifica o nome de Deus? Você está vendo que você está sendo roubado? Eu estou pregando alguma coisa que lhe escandaliza aqui, irmãos? Você está entendendo que eu estou forçando alguma interpretação bíblica aqui nessa noite para tentar lhe mostrar uma verdade tão óbvia como essa? Olhe, meus filhos, se vocês estiverem dispostos a obedecer, por quê? Porque os que estão lá fora são desobedientes. Se você que está aqui dentro é desobediente também, qual vai ser a diferença do ouro e da prata na mão dele ou na sua? Por que eu vou tirar da mão dele para dar na sua? Se você não vai cumprir o propósito do dinheiro de Deus, porque você é melhor do que ele acha que eu devo lhe dar. Será que você pode falar com Ezequias nessa noite? Senhor, lembra que eu tenho lhe servido com fidelidade, lembra que eu tenho ajudado os pobres na minha pobreza, porque eu já tenho crido na minha mente que eu já sou mais do que vencedor, que eu já estou assentado com o Senhor nas regiões celestiais, eu creio que o Senhor me ama, eu creio que tudo que vem à minha mão é o Senhor que me dá, e que tudo que vem na minha mão tem um propósito. Mas se eu não consigo, irmãos, ser fiel com 10, eu vou ser fiel com 1000? Se porque Deus lhe abençoou, você rebocou sua casa, você já passa e não dá bom dia ao vizinho que a casa está sem reboco, imagine se Deus lhe dá dinheiro para você morar no Alphaville. No outro dia você não está nem mais nessa igreja aqui. Pastor, queria falar com o senhor aí, conversa, eu tive um discernimento aí de Deus, o senhor sabe, né? A Bíblia diz para a gente não tentar o Senhor nosso Deus, ainda vem cheio de Bíblia. Senhor, vai me contando aí que eu estou ouvindo tudo aí. O senhor sabe que agora, né, eu estou aqui, né, e virei uma pessoa avisada, uma pessoa conhecida, então eu não posso estar expondo minha família, então vou estar congregando agora ali na Catedral Chuck Berry e tchau. Irmãos, é brincadeira, mas é verdade. O pior é que é verdade. O ouro e a prata é de Deus, mas será que se Ele lhe der, você não vai usar isso para poder agora maltratar seus irmãos? Oprimir seus irmãos? Para poder, você está aí meio mal acabado, sua mulher lhe suportando, e aí você suportando a mulher, daqui a pouco cai essa grana na sua mão, e aí? Vai trocar uma de 40 por 2 de 20? Irmão, é isso aí mesmo que está acontecendo. E aí, pastor, o senhor sabe, né? O dízimo aqui que paga a luz, que paga a água agora é o meu, então o senhor vai dar um jeito aí de achar um versículo bíblico para fundamentar minhas 2 mulheres aqui, eu não quero nem saber. E está cheio de igreja aí, irmãos, que o compromisso com Deus já foi, pregando tanta maluquice, tanta doidice, batizando gente, tudo atribulado por aí, sem entendimento. E nós, que estamos aqui sentados nessa noite, eu tenho certeza que nessa noite tem servos de Deus fiéis aqui nessa noite. E que você está, sabe como quem? Como aquele filho, irmão do pródigo.
trabalhando igual um maluco. E aí chega para o pai e diz: rapaz, tem gente que está chegando aqui na igreja, o senhor está abençoando, e eu que nunca fiz nada de errado, estou aqui só trabalhando. Ele diz: e você me pediu o quê? Quando foi que você me pediu alguma coisa? Quando foi que você disse que queria fazer uma festa para os seus amigos? Quando foi que você... Então, um era pródigo e o outro era avarento. Eram dois desequilibrados. Um que queria gastar tudo e o outro, meu irmão, que entrava na piscina ali, ó, com um sorrisal na mão, nadava de um lado para o outro e não saía nada. Porque nem para matar um bezerro para os amigos ele prestava. Revoltado porque o pai recebeu o irmão. E Deus está dizendo: se vocês estiverem dispostos a obedecer, eu vou colocar minha riqueza em suas mãos. Eu vou permitir que chegue até vocês. Mas entenda, para que vocês saibam administrar a riqueza de Deus, para que vocês estejam aptos a receber o que é de Deus, a sua vida precisa estar em conformidade com a obediência que Deus exige. Mas eu não posso deixar que, porque muita gente está vivendo na desobediência, eu seja contaminado por um entendimento de que Deus não quer que eu coma, irmãos. Não é o mediano, não. Ele diz que Ele quer que você coma o melhor da terra. Por que é que o servo foi condenado? O servo foi condenado, irmãos, porque ele não acreditava que Deus era galardoador. Ele não tinha fé nisso. Ele acreditava que o trabalho que ele estava dando, que ele estava dedicando, era inútil. Que Deus era um explorador que está lá no céu e que não está nem aí para a vida dele. E para que ele vai trabalhar para Deus? Por que ele vai fazer alguma coisa para Deus? Irmãos, Deus não aceita nada de metade, nada que venha por obrigação. Deus não quer isso, irmãos. Deus só aceita as coisas quando ela vem com perfeição, com amor, com inteireza. Não adianta eu tentar fingindo que estou fazendo uma coisa para Deus. Você engana os homens, mas a Deus você não engana, não. Deus sonda o seu coração. Ele quer saber se quando você sai de casa para servir a Ele, você vem com alegria ou você vem com tristeza. Vem com pesar. Ih, rapaz, eu brinquei, não foi, Marcos, esses dias aí, ministrando para a liderança dos obreiros. Ih, rapaz, hoje é meu dia da escala. Rapaz. Irmãos, quando esse pensamento vier, em nome de Jesus, fique em casa, não venha não. Eu vou lhe dizer isso, com autoridade na palavra de Deus, não venha não. Porque seu serviço para Deus se torna desagradável. Deus disse: olha, eu não pedi nada a vocês não. Para com esse negócio desse sacrifício dentro do templo aí. Para com esses cultos, porque vocês não estão aqui de coração. Vocês não estão fazendo isso com verdade. Então é melhor vocês pararem o culto, fecha a igreja, vai todo mundo embora. Está na Bíblia, irmãos. Para com isso. Esse fingimento. Chama Senhor, Senhor. E cadê a honra do Senhor? Sabe o que é isso? É o talento, umzinho que está na sua mão. Só tinha um na mão dele. O outro que estava com 5, meu irmão, estava, ralando, se desdobrando. E aí, quando o Senhor apareceu, meu irmão, foi muito talento que o Senhor botou aqui na minha mão. Mas está aqui, produzi mais 10. Ele disse: olha, esse aqui, de 10 você vai pular para 20. Olha a conta de Deus como é. Vai dobrando. Deus arrumou um emprego para você. No seu emprego, você está glorificando o nome de Jesus. As pessoas chegam perto de você ali e vêm com aquelas mensagens, vêm com as coisas: meu irmão, me perdoe, eu não participo disso, porque quem me colocou aqui foi Deus, eu não me contamino com essas coisas. Na hora que você for promovido, os outros que estão lhe olhando vão saber e vão dizer: rapaz, Deus é na vida daquele crente mesmo ali, viu, meu irmão? Porque só tinha aquela vaga, o crente foi. Agora, meu irmão, se você é o crente que está na empresa e diz: meu irmão, e aí como é que a gente faz aqui para poder fazer um bolo aqui? Vem cá, se você for promovido, você está dando testemunho de Deus? Que testemunho atribulado de Deus é esse? Você está dando mau testemunho, dizendo: ih, rapaz, Deus abençoa até quem anda fazendo atrapalhada. Mas quem está disposto a esperar o tempo de Deus? Porque tudo na vida tem um tempo. Um tempo determinado para cada propósito debaixo. E para ser abençoado por Deus, você tem que aguardar o tempo de Deus. Porque as riquezas de Deus desse mundo, tudo pertence. E é tão óbvio isso, irmãos, tão claro, tão evidente, que ninguém, nenhum ser humano
pode um dia dizer e se atrever a dizer: riqueza, você me pertence e eu vou levar você aonde eu quiser. Nenhum ser humano nunca que passou pela face da terra vai dizer isso, porque tudo que pertence a ele só pertenceu enquanto ele esteve em cima dessa terra. Depois que ele saiu daqui, tudo ficou aí. Mas a questão é, enquanto você está aqui, o que é que pertence ao seu Deus e que está na mão de outras pessoas, sendo usado para mau testemunho, para promover as obras de Satanás? Será que hoje você pode sair daqui com coragem e orar e dizer: Deus, se o Senhor mandar para a minha mão essa riqueza, tenha certeza que o seu nome vai ser glorificado? Você pode dizer isso nessa noite? Será que a sua vida, a forma que você conduz a sua vida, lhe permite dizer isso nessa noite? Porque muitas vezes nós estamos sendo roubados porque não entendemos que Deus quer nos abençoar. Por quê? Um ranço que vem do período monástico, de que Deus só quer os pobres, que Deus só ama quem é pobre, miserável, lascado. Meu irmão, se fosse assim, por que Deus ia dizer: se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer do melhor dessa terra? Tem um versículo de Provérbios, e eu li para você, Provérbios 3, que nós citamos: Deus é o dono do ouro e da prata. Nós já sabemos disso, e aqui está dizendo: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações. A pergunta é: se eu não tiver recurso, como é que esse texto se aplica a mim? Deus é maluco que vai mandar eu honrar Ele com o meu recurso, se eu não tenho recurso? Eu disse a você, um dos propósitos de Deus lhe abençoar é para que Ele seja honrado, e isso é tão verdade que a própria Bíblia diz: olhe, quando você tiver recursos, use o recurso para honrar Deus. E quando você fizer isso, você vai ficar pobre agora, porque aí Deus vai se agradar disso. Não é isso que está escrito na Bíblia? Irmãos, presta atenção, porque às vezes o sentimento e os entendimentos que são passados, às vezes é esse. Preste atenção. Quando você estiver bem, que você estiver com muito dinheiro, dê tudo para você ficar sem nada, porque aí Deus vai ficar feliz com você. Não está lembrado lá dos apóstolos que foram assim, que deram tudo e ficou todo mundo pobre? Então vamos fazer os votos aqui de pobreza, e a gente fica tudo pobre e Deus ama a gente. Olha o propósito. Deus vai lhe dar recursos. Com esses recursos, honre ao Senhor, mas não honre de qualquer jeito. Dê o melhor. A primícia, não é a igreja não, irmãos, é com você e Deus. E quando você fizer isso, olha o que Deus está dizendo: os seus celeiros ficarão mais ou menos cheios, um pouquinho cheios, não vai faltar o pão de cada dia. Você honra o Senhor com suas primícias e não vai faltar o pão de cada dia. Não é isso não? Tem certeza? Mas será que a gente não está vivendo assim? Esperando que Deus só não deixe faltar o pão de cada dia? Será que o nosso entendimento de verdade, na prática, a nossa mente não é: Deus pelo menos não deixa faltar o pão de cada dia? Será que a gente tem entrado com confiança na presença de Deus e dito: Deus, eu quero que o Senhor me mostre se eu estou fazendo ainda alguma coisa errada, porque eu quero viver em obediência, mas eu quero o ouro e a prata que está na mão do Satanás. Mande para cá, que na hora que vier aqui, o negócio aqui vai pegar para o lado dele. Você tem liberalidade para ofertar a Deus? Você tem liberalidade para ajudar aos necessitados? Esses são os requisitos para receber as riquezas de Deus. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro dos seus pecados, você vive em obediência, você tem um propósito familiar, ministerial diante de Deus. Se não tem, irmãos, você é um candidato reprovado. Deixa lá na mão de quem está mesmo. Deus disse isso. Vocês estão na terra que eu dei a vocês, mas vocês estão fazendo pior do que os que estavam aqui antes. Vocês estão achando que porque eu trouxe vocês e disse que ia dar o melhor da terra a vocês, não foi essa a promessa de Deus? Foi exatamente essa. Eu vou levar vocês para uma terra que vocês vão comer do melhor que há na terra. Uma terra que mana, ou seja, está brotando lá sem ninguém fazer nada.
leite e mel. Ou seja, se tem mel, é porque tem árvores. Se tem árvores, tem folhas. Se tem folhas, tem flores. É por isso que tem mel. E se tem flores, ainda vai ter frutos. É uma terra de chuvas, porque tem pasto para alimentar o gado, para poder dar leite em abundância. Quando Deus manda o povo para a terra, Ele diz: essa terra não é igual ao Egito, que vocês precisavam regar as plantas. Nessa terra que vocês vão, vocês podem plantar e deixar lá, que é a própria chuva do céu, o orvalho, que vai molhar tudo para vocês. Não tem irrigação. Lá é Deus que molha. Lá é Deus que faz. E quando o povo está lá, vivendo no melhor da terra, aí Deus agora volta para eles e diz: olha, eu tirei o povo que estava aqui nessa terra porque eles não me adoravam, eles não me honravam. E agora que eu dei a vocês, vocês estão fazendo pior do que eles que estavam aqui? Será que o nosso coração de fato, irmãos, está preparado para receber isso? Será que nós estamos de fato preparados para receber essa palavra? Porque a promessa é a seguinte: você precisa ter algo para honrar a Deus com bens, porque é o que a Bíblia está dizendo. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Então você tem que ter recursos para honrar o Senhor, está aqui. Com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Quem tem plantação, tem terra. Senão, não tem plantação. Algum patrimônio você tem. Se Deus quisesse que você vivesse miserável, lascado, eu duvido que tinha um texto desse aqui, mandando você honrar a Deus com bens, com propriedade, com fruto da terra. Mas quando você fizer isso, se prepare, porque a próxima colheita ainda vai ser maior ainda. Porque os seus celeiros vão ficar plenamente cheios, ou seja, pleno é porque não vai caber mais. Você vai ter o suficiente para você e ainda para dar aos outros, porque seus celeiros vão estar plenamente cheios. E os barris de vinho vão encher de tal forma que não vai ter nem lugar mais para caber. Vai começar a borbulhar do lado. Esse é o nível, irmãos, que Deus está prometendo para mim e para você. Mas não é um viver dessa forma sem um propósito. Não é um viver dessa forma sem um princípio. Não é viver dessa forma, não é me apegar a essa promessa como se fosse um textinho isolado da Bíblia. E aí agora eu vou mandar os obreiros fazer um corredorzinho. E aí venha servir agora a Deus. Venha cheio de pecado do jeito que você está. Vivendo a vida atrapalhada que você está. Enganando os outros. Mentindo nos seus negócios. Porque se você for ler o resto do texto do profeta Isaías, é exatamente disso que ele está falando. Eles estavam correndo atrás das riquezas. Porque eles estavam servindo ao dinheiro. Deixaram de servir ao Senhor do dinheiro para servir ao dinheiro. E porque agora se tornaram escravos do dinheiro, eles estavam tendo que fazer qualquer negócio para manter o dinheiro. E Deus diz a ele: olha, se vocês tiverem os pecados perdoados e resolverem me obedecer, sem que tenham que servir ao dinheiro agora, serem escravos do dinheiro, vocês vão comer o melhor da terra. É uma promessa, irmãos. Se você não crê, eu não posso fazer nada por você. Porque a fé é individual. Se eu pudesse entrar na sua cabeça e virar fé, eu faria isso. Mas você pode ouvir essa palavra pode não servir nada na sua vida. Mas outras pessoas podem ouvir a mesma palavra, entender e tomar posse delas. E dizer: de fato agora eu entendi. Muita coisa que me ensinaram estava errada. E Deus não quer que eu seja um miserável. Deus está querendo é que eu prospere, mas que eu prospere dentro de princípios, que eu prospere dentro da verdade, que eu prospere com a vida limpa de pecados, que eu prospere em obediência ao Senhor, para que o nome dEle seja glorificado através dos meus bens. Veja se não é isso que está escrito: honre ao Senhor com seus bens. Então, quanto mais bens eu tiver, eu vou estar honrando ao Senhor com todos os meus bens. Você já pensou se cada um aqui nessa noite pudesse dar uma oferta para a obra missionária lá do Pilão Arcado? Cada um aqui dá 10 mil reais de oferta? Porque eu não contei a vocês no domingo. O pastor Davi só me avisou na segunda. Mas nessa última ida que ele foi lá, recebeu já a doação do terreno para construir a igreja. Alguém da terra doou a terra, ou seja, alguém honrou ao Senhor
com os seus bens. Se aquele homem não tivesse terra, como é que ele ia honrar o Senhor? E as pessoas que viram aquele homem honrar o Senhor com a sua terra, já honraram o Senhor com o material de construção. Mas se você não tiver dinheiro, irmãos, como é que a gente vai fazer a obra de Deus? Se você não tiver dinheiro, como é que a gente vai ajudar os pobres a deixarem de ser pobres e ouvirem a palavra de Deus para também se tornarem ricos? E eu vou finalizar. Com 2 textos. Provérbios 11, no verso 3, diz assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O 4, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Preste atenção. Preste atenção. Ele está falando que na nossa condição espiritual, a riqueza ou a pobreza, ela vai ser indiferente diante do julgamento de Deus. Não vai mudar muita coisa. Mas quando eu volto um versículo, em Provérbios 10, no verso 15, ele vai dizer: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Tem uma palavra aqui que eu quero que você preste muita atenção. Ele não diz, mas a falta de dinheiro é a ruína dos pobres. Não é a falta de bens que é a ruína dos pobres. É a pobreza. E o que é a pobreza, pastor? É aquilo que está dentro da sua mente. Não é aquilo que está na sua conta bancária. Então aqui há uma separação nesses 2 textos que eu lhe mostrei. O problema, eu não posso aqui me escudar naquela palavra que Jesus chama o homem, é difícil o rico entrar no reino dos céus. Então vamos virar pobre. Não, irmãos, não é sobre isso que ele está falando. Ele diz, quando aumentar então as suas riquezas, o segredo é esse. Senhor, então quem pode se salvar? Foi a pergunta que os discípulos fizeram. Quão difícil é se salvar? Mas a resposta é simples. Quando aumentar as suas riquezas, não ponha nelas o seu? Pronto, é só isso. Por quê? Porque a riqueza, no dia do juízo, ela não vai servir de nada. No dia da ira de Deus, a sua conta bancária não vai lhe servir de nada. Mas enquanto eu estiver na terra, eu posso compreender que eu não sou mais pobre. E eu posso deixar de ser pobre, sem necessariamente encher minha conta de dinheiro. Porque a pobreza e a riqueza vai acontecer dentro da minha mente. E eu vou me tornar rico. Porque agora eu recebi Jesus, entendi que Jesus é o Rei dos Reis, é o dono do ouro e da prata, está assentado à destra de Deus nas regiões celestiais, e a Bíblia diz que eu estou lá também assentado com Ele. Se Ele me deu o privilégio de já estar sentado com Ele no céu, o que é nessa terra que Ele não vai me dar para eu administrar? A não ser que eu seja de fato um servo negligente, um servo mau, um servo infiel, que Ele me deu tão pouco primeiro para me testar, só me deu um talento. E o que é que eu fiz com o talento que Ele me deu? Será que você também que está aqui nessa noite, em algum momento, em algum ponto da sua vida, não já foi reprovado na administração desse talento? Recorreu a situações que desagradaram a Deus. Por quê? Porque eu não cria o suficiente, que se eu mantivesse a minha posição, aquele que me deu o talento vai me recompensar. Mas resolvi correr com as minhas próprias forças. Como é que Ele vai confiar mais talento, se o único que Ele lhe deu, você enterrou? E aqui, irmãos, eu estou falando de bens mesmo, não estou falando de nada espiritual não, estou falando de dinheiro. E aqui entenda, como eu lhe falei, que não é o dinheiro pelo dinheiro, mas às vezes é um cargo que Ele lhe deu numa empresa, e porque você tinha um cargo melhor do que os seus irmãos, você começou a oprimir essas pessoas, você começou a se encher de orgulho, começou a se achar melhor do que as outras pessoas.
Deus melhorou a sua condição de vida e sua primeira providência foi perder o amor no coração pelas coisas de Deus. Porque não tem coisa pior, irmão, quando a gente briga com a namorada, briga com o marido, o melhor esconderijo para a gente é a casa de Deus. O patrão lhe perseguiu lá no trabalho, você está todo atribulado, casa de Deus que me serve. E eu venho e choro e chamo de pai, e me pega no colo, Deus. Com a cabeça assim, perturbada, cheia de problema. Aí eu quero que Deus me pegue no colo, aí eu quero passear com Deus, e eu fecho meu olho, e eu ando na rua de ouro com Deus, aí eu faço tudo. Mas coisa, irmãos, é quando lá fora tinha mais de 20 opções do que você podia fazer essa noite. Não é porque você veio para aqui porque você não tinha outra coisa para fazer. Mas você tinha dinheiro nessa noite para poder estar em um restaurante com a sua esposa. Você tinha dinheiro nessa noite para poder estar no shopping passeando, gastando, comprando roupa. E isso não ia lhe pesar, isso não ia lhe custar. Você podia nessa noite estar num teatro, estar num cinema. Você podia estar numa confraternização, você podia estar numa festa, podia estar num evento social, porque tudo isso lhe seria possível. Mas quando eu digo agora, eu não posso participar desses compromissos, porque em primeiro lugar, o meu compromisso é com Deus. Você poderia ter a oportunidade de estar ganhando mais dinheiro nessa noite, mas eu não vou, porque o meu compromisso é com Deus nessa noite. Quando você começa a trabalhar assim com o único talento que Ele lhe deu, se prepare, irmãos, porque quem tem mais interesse em tirar a riqueza do lixo, tirar a riqueza da podridão, é Deus, porque a riqueza é dele, o ouro é dele, a prata é dele, mas eu vou confiar em quem? A quem eu vou confiar? Fique de pé nessa noite. Você não pode mais sair daqui nessa noite sem compreender que Deus é galardoador, que Deus é abençoador, e que Ele não quer que você viva meia boca. E também não é com aquele sentimento não, viu, irmão? Vai me abençoar agora para meus inimigos ver, e aí agora eu vou estar aqui, você vai estar lá no outro lado e vendo. Não é com esse sentimento não. É com o sentimento de José. Fiquem tranquilos. Eu sei que vocês me fizeram mal, mas eu estou aqui hoje não é para vocês verem a minha vitória, né? Vocês estão na plateia e eu no palco. Não é por isso não. É porque havia um propósito maior de Deus. Eu estou aqui não é por causa de mim, não é por causa de vocês, não é porque vocês são maus e eu sou bom. É porque tinha um propósito de Deus em tudo isso. Há um propósito na riqueza. É o tema da ministração de hoje que eu não quero que você perca. Há um propósito na riqueza. Captou vossa mensagem, não foi? Há um propósito na riqueza, irmãos. E eu não quero que você se exclua disso. Não estou aqui fazendo nenhum apelo para que você faça nenhum tipo de oferta, nenhuma. Mas eu quero que você mude o seu entendimento. Entenda que Deus tem um futuro para você. Tem promessas sobre a sua vida. Tem portas abertas para você. Mas também uma condição para se enquadrar nisso aí. A bênção é para quem é filho. A promessa é para quem vive na obediência. E a riqueza vai vir parar na mão daqueles que se tornarem um canal de Deus. Eu quero só um canal. A quem eu vou abençoar? Eu vi um homem que eu posso abençoar. Abraão. Olha, Abraão, vou fazer você um homem rico. Com qual propósito, Senhor? Para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Deus vai abençoar você, para que em você seja bendita todas as famílias de Pau da Lima. Deus vai abençoar você, para que através de você sejam benditas todas as crianças desse bairro. Deus vai abençoar você, para que através de você possam ser benditos aqueles que viviam escravizados pelos vícios. Mas você precisa compreender esse propósito de Deus. Toda riqueza de Deus tem um propósito. Amém? Feche seus olhos, Pai.